O ano era 2018. A magreza repentina e a fraqueza no corpo acenderam o meu sinal de alerta e me levaram a realizar exames até a chegada do diagnóstico, que apontou para uma disfunção na tireoide, uma glândula em formato de borboleta que fica localizada na região do pescoço. Em média, 5 entre 100 homens são afetados por problemas na tireoide. Já entre as mulheres, a incidência é bem maior. Pelo menos 20% delas também sofrem com esse mal. A glândula tireoide é responsável pelos hormônios que regulam o funcionamento do corpo humano. A tireoide é uma glândula que ela regula todo o nosso metabolismo, então vamos dizer que ela é meio que um maestro do nosso metabolismo. E aí isso pode gerar repercussões metabólicas importantes, como a nível de coração, gerar arritmias, a nível de metabolismo ósseo, fazer osteoporose, perder massa óssea, o paciente perder peso, alterar o trânsito intestinal, o paciente fazer constipação ou então excesso, por exemplo, diarreia, né? Alterações visuais, a depender do problema na tireoide, então, infertilidade, então ela vai desregular o metabolismo como um todo e isso pode gerar também ameaças à vida, por exemplo, no caso do paciente que faz arritmia. Então, é importante ter um diagnóstico preciso. O hipertireoidismo é quando a glândula produz hormônios demais, causando um aceleramento no metabolismo. É como se a máquina corpo humano trabalhasse acima da sua capacidade normal. O hipertireoidismo, ele tem várias causas. A principal causa é causada por uma doença autoimune restrita à tireoide, que chama-se doença de Graves, que seria uma produção aumentada desses hormônios tireoidianos, e aí essa produção gera essa alteração metabólica. Mas às vezes você pode ter um hipertireoidismo não por produção aumentada. Você pode ter um hipertireoidismo, por exemplo, por um processo inflamatório crônico na tireoide e que esse hormônio que está estocado na glândula, ele é liberado mais rápido na corrente sanguínea e gerar esse distúrbio metabólico. Você pode ter, por exemplo, também um nódulo na tireoide, sua tireoide está funcionando como um todo e esse nódulo está funcionando a mais, que seria uma doença que a gente chama doença de Plummer. Bom, e desde 2018, que eu faço tratamento para hipertireoidismo, fui diagnosticado e após ter recebido esse diagnóstico, rapidamente já iniciei o tratamento para hipertireoidismo e foi graças a esse tratamento que eu consegui aí ter uma vida tranquila, uma vida normal após o início desse tratamento com medicamentos. Eu faço esse tratamento com a doutora Felícia Crispim, já há 4 anos, né, doutora? E a minha dúvida é, o que acontece após o paciente ele iniciar esse tratamento? Nossa campanha desse ano justamente é Menos é Mais, porque nós temos visto solicitações de exames, muitos exames de função tireoidiana, sem saber a que realmente está se procurando. Então, é importante procurar, sim, o especialista para que ele possa triar de forma adequada o seu diagnóstico e fazer a reposição hormonal ou o bloqueio na produção de hormônios, ou, a depender da causa, o tratamento de forma correta. Já o hipotireoidismo ocorre quando a glândula produz pouco hormônio. O corpo fica mais lento. O cansaço, aliado ao sono e ao peso, acabam aumentando. Esse tratamento seria à base de hormônios, mas assim, a gente também tem que ter cuidado com essas interpretações, porque nem sempre o paciente, quando está diante de um hipotireoidismo, às vezes você pode ter um hipotireoidismo subclínico, que seria você ter uma alteração de TSH, mas ter um T4 ainda normal, e aí nem todo paciente que tem hipossubclínico precisa ser tratado. Existem particularidades de tratamento, gestantes, pessoas que têm anticorpos positivos, então tem que ter cuidado porque, por exemplo, o hipotireoidismo às vezes é um mecanismo adaptativo da terceira idade. E aí se eu pego um idoso, 80, 85 anos, com TSH aumentado discretamente, e esse paciente não tem sintomas e eu trato, eu vou piorar a sobrevida desse paciente ao invés de melhorar. Então, tem que ter cuidado porque a gente trata paciente, não exame. Apesar dos avanços na medicina, a especialista lembra que o tratamento, mesmo sendo muito simples, pode durar a vida toda a depender do caso. Mas em muitos acometidos, como eu, a vida continua sendo vivida normalmente. Quando o paciente está diante de um hipotireoidismo, que seria uma produção hormonal insuficiente, na maioria das vezes esse tratamento é prolongado durante toda a vida do paciente. Já no hipertireoidismo, vai depender muito da causa
da doença, tá? Então, quando a gente está diante de um paciente com doença de Graves, por exemplo, esse tratamento ele tem um prazo. Normalmente, a gente inicia o tratamento com medicação. Depois dessa medicação, a gente vai reavaliando periodicamente esse paciente, geralmente a cada 3 meses, ou de acordo com a necessidade. E aí, ao prazo de 2 anos, através de alguns marcadores, a gente avalia se esse paciente já dá para suspender medicação, se ele evoluiu para um hipotireoidismo ou se ele precisa partir para um tratamento definitivo, seja com iodo, na maioria das vezes, quando necessário, ou com cirurgia. Então, o hipertireoidismo ele tem, vamos dizer assim, um prazo, porque, na verdade, o hipertireoidismo é uma condição que a gente quer que o paciente saia rapidamente. Você pode ficar tranquilo, graças a Deus. Você está bem tranquilo já. Seus marcadores estão bons. Que bom. O programa Travessias Urbanas do Governo do Estado está levando mais mobilidade para 170 municípios. São mais de 345 quilômetros de extensão. Vai, Paraíba, vai, Paraíba, vai! A Paraíba agora conta com 302 escolas integrais cidadãs. São quase 200 novas escolas em apenas 3 anos. E a PB 034, que liga a Alhandra a Caporã, já foi entregue, levando mais desenvolvimento para a região. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.